Louvado seja o nome de nosso Senhor, de nosso Redentor Jesus Cristo. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Se o Senhor permitir, nos próximos domingos, nós caminharemos passo a passo nessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, hoje, ou por enquanto apenas os 2 primeiros versículos. Filipenses 1, versículos 1 e 2. Assim diz-nos o texto sagrado. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O versículo 2. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo e eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome. Elevamos nossa voz, nosso pensamento até a tua presença, Senhor, rogando-te pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Redentor, que nesta hora a mercê do Senhor seja sobre nós e que alimente nossas almas nesta hora. Vivemos tempos conforme a tua Escritura já nos anunciava, dias maus, e o remédio para nós, o antídoto para nós é a tua palavra, que provê segurança, provê alento, consolo, provê firmeza, renova o vigor. Nós carecemos, ó Pai, de que nos instruas nesta hora, que nos dês a porção que nossa alma carece, porque nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Fala conosco, ó Pai, Tua palavra foi lida, e que os preceitos aqui registrados sejam pelo Teu Espírito Santo compreendidos por nós, e que sejam também praticados para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Filipenses, ou a carta aos Filipenses, faz parte daquele grupo de 4 cartas ou 4 epístolas: Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Estas 4 epístolas são comumente chamadas epístolas da prisão. Não é que existe uma teologia diferente nesta em relação às outras cartas do apóstolo Paulo, em relação aos outros escritos do apóstolo Paulo, mas há aqui um tom diferenciado. Ao ler estas cartas, percebe-se profundamente esta realidade, que o autor, o apóstolo Paulo, está afetado pela sua condição, humanamente falando, desfavorável, muito desfavorável, situação daquela em que, por muito menos, ele teria desistido de viver. Seus ensinos aqui, então, quando levados em conta o contexto em que ele está, tem assim um efeito mais contundente na nossa vida, porque alguém, por exemplo, nessa carta, falando sobre alegria, contentamento, alguém falando cheio de esperanças, caminhando para uma provável morte, há de se destacar. A grandeza de Jesus Cristo é, de uma forma
muito extraordinária revelada nestas 4 epístolas. Quem está numa condição como aquela não tem outra esperança, não tem outra coisa a se pegar. Então a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor tem um efeito muito maior quando alguém não tem mais nenhuma outra alternativa, a ninguém mais a quem recorrer. Quando no início da carta aos Efésios, nós ouvimos que o apóstolo Paulo, ele está terminando a sua primeira viagem missionária. Ele tinha a intenção de passar, agora, de começar a segunda viagem, e o início da segunda viagem era retornar às igrejas que ele, como instrumento do Senhor, plantara na primeira viagem. Então ele quer passar naquelas igrejas para fortalecer os irmãos e ir para lugares que ele ainda não tinha ido. Sua primeira intenção é ir para a Ásia, é ir para Éfeso. Mas diz-nos o texto lá em Atos capítulo 16, que o Espírito Santo lhe impede de ir para lá. Então ele tem uma segunda opção, ele quer ir para a Bitínia, mas diz-nos o texto que o Espírito de Cristo também não lhe permite ir para a Bitínia. E durante a noite, então, ele tem uma visão. Um macedônio, alguém natural de Filipos, lhe aparece numa visão e diz aquela frase que todos nós conhecemos: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele não tinha nem intenção de ir para lá, mas o Senhor lhe designou ir para esta cidade. Ele então vai para a Macedônia, região da cidade de Filipos e de Tessalônica. Na cidade de Filipos, esta carta aqui, quando ele chegou nesta cidade, começou a ensinar no sábado, num local de oração. Inicialmente, uma mulher muito importante daquela cidade, Lídia, vendedora de púrpura, é alcançada pelo Evangelho de Cristo. Em seguida, o apóstolo Paulo liberta uma jovem possessa de espíritos de adivinhação, e com isso ele causou um certo tumulto naquela cidade, porque os homens que lucravam com ela pararam de lucrar. Então ele é aprisionado e acontece ali a conversão do carcereiro. Foi uma cidade alcançada pelo Evangelho com conversões muito extraordinárias. O tema, nós seguimos aquele tema geral, epístolas da prisão. Então esta é a segunda que nós caminharemos. Filipenses. Hoje, o tema para o trecho de hoje: introdução e saudação. Eu farei 4 destaques nesse início de exposição da carta aos Filipenses. O primeiro destaque: nós precisamos reafirmar a sua autoria. Diz-nos o texto, já no cabeçalho da carta, há aí a identificação do autor, do remetente dessa carta, Paulo e Timóteo. Paulo é o autor da carta aos Filipenses, sendo que Timóteo está em sua companhia. Paulo escreve sempre na primeira pessoa do singular, fica muito claro que ele está escrevendo, ainda que não de próprio punho, pode ser que ele estivesse até ditando para Timóteo, mas Paulo escreve uma carta direta e muito pessoal. Essa carta, ela tem uma pequena diferença das outras, porque Paulo aqui abre o seu coração de forma diferenciada das outras. É uma carta em que ele se apresenta como escravo de Cristo. É uma carta genuína, comum, como qualquer outra carta. Obviamente que ela se distingue das nossas cartas, porque essa aqui foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Os primeiros líderes da igreja, lá nos 4 primeiros séculos, que são chamados os pais da igreja, não se debruçavam tanto assim nos escritos de Paulo, pelo contexto em que eles viviam, de ter que defender a fé ante aos opositores da fé.
aqueles que se opunham à divindade de Cristo ou à encarnação de Cristo, eles então se detinham muito nos escritos apologéticos de João. 1000 anos depois, mais ou menos, os primeiros reformadores, eles se dedicaram bastante aos escritos do apóstolo Paulo por algumas razões. A primeira delas, os reformadores do século XVI entendiam que os escritos do apóstolo Paulo, assim como a carta aos Filipenses, concentram a mensagem, o cerne do Evangelho de Jesus Cristo. Eles honravam as tradições antigas, o que os pais da igreja estudaram e escreveram, mas eles tinham uma inclinação maior pelos escritos do apóstolo Paulo. Uma outra razão é porque eles viam no apóstolo Paulo uma identificação muito grande com a realidade que eles estavam vivendo no século XVI. Eles acabaram de sair da igreja católica, que se dizia seguidora de Pedro, ou tendo o apóstolo Pedro como sendo o fundador desta igreja, mas eles encontram em Paulo alguém que, mais até do que Pedro, defendia o Evangelho, porque Paulo confrontou Pedro diante da sua fraqueza. Paulo confronta Pedro em sua fraqueza em relação aos princípios do Evangelho, quando ele estava diante dos judaizantes da igreja primitiva. Eles se dizem seguidores de Pedro, mas nós vemos em Paulo uma firmeza ainda maior em relação ao Evangelho. Uma outra razão, eles viam que em Paulo havia uma preocupação com o bem-estar da igreja e os cuidados da igreja. Quando nós lemos, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que o apóstolo Paulo apresenta ali os seus sofrimentos, as suas lutas durante toda a sua vida ministerial, quando fala dos açoites, quando fala das prisões, dos naufrágios, ele diz assim sobre a sua preocupação com todas as igrejas. Paulo tem um coração pastoral, totalmente engajado no bem-estar da igreja, e os reformadores se identificavam com isso. Eles amaram os escritos do apóstolo Paulo, porque viam também essa identificação, essa preocupação com a igreja de Cristo, com a pregação do Evangelho de Cristo. Uma outra razão é que eles viram no apóstolo Paulo alguém que, à medida que se dedica à pureza do Evangelho, encontra perseguição. E eles também se identificavam, porque à medida que eles confrontavam com os falsos ensinos dos seus dias, eles encontravam perseguição. Eles viam no apóstolo Paulo alguém que lhes representava. Esse aí nos representa, porque ele também sofre perseguições por ser íntegro e autêntico com o Evangelho. Mas uma última razão, porque o apóstolo Paulo lhes despertou tanto interesse. Eu também tenho muito interesse pelo apóstolo Paulo, me identifico muito com seus escritos, e quando li esta citação aqui, eu entendi por quê. As outras razões para mim não eram tão relevantes assim quanto esta. Abre aspas. Paulo foi um modelo do que Deus pode fazer com qualquer material menos promissor. Paulo era um apóstolo diferenciado, distinto dos outros, não se distinguir por ser melhor, pelo contrário. Ali estava um homem, voltando aqui para a citação, ali estava um homem que havia perseguido a igreja de Deus, mas havia sido resgatado de sua loucura e dado meia volta para se tornar o maior evangelista da igreja primitiva. Ele era uma prova viva de que uma pessoa é salva somente pela graça, mediante a fé, e não por obras. E esta salvação é uma escolha de Deus e não nossa. Ninguém foi menos desejoso de se tornar cristão do que Saulo de Tarso, e ainda assim Deus interveio para salvá-lo, apesar dele mesmo. Além do mais, quando Paulo analisou sua vida pregressa, já lá no futuro, como um apóstolo de Cristo, olhando para o seu passado, se deu conta de que o que aconteceu a ele naquele dia
de acordo com o registro de Atos 9, no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele naquele dia, não foi uma ocorrência independente, uma coisa insólita, mas era o plano eterno de Deus, o qual ele havia delineado para aquele jovem Saulo antes da fundação do mundo. Fecha aspas. Talvez a identificação que os nossos irmãos reformadores e muitos outros ao longo da história, como eu, por exemplo, se identifica com o autor dessa carta, é porque ele é a prova viva do que Deus pode fazer com alguém totalmente opositor da igreja. Na vida deste homem, nos seus escritos, nós vemos claramente um testemunho do poder transformador do Senhor. Nós encontramos vários milagres descritos no Novo Testamento, milagres extraordinários, como até ressurreição de mortos. Nós vemos em João 11 a ressurreição de Lázaro, milagres tremendos, cegos enxergando, coxos e paralíticos andando, aquele paralítico que volta para casa carregando o seu leito, depois de Jesus dizer na frente de todo mundo: eu perdoo os seus pecados, levanta e anda. Aquela cidade inteira ficou surpresa, até escandalizada, atônita diante daquela manifestação miraculosa. Mas de todos os milagres, o que mais se destaca é a transformação do coração de uma pessoa. E uma pessoa como essa, totalmente inusitada, opositor da igreja, inimigo de Cristo, inimigo a ponto de perseguir a igreja, de perseguir cristãos, de entrar nas casas e arrastar para fora. Se fosse nos nossos dias, ele poderia ser chamado como esses radicais de religiões do Oriente Médio, que perseguem cristãos, que apedrejam cristãos, que exilam cristãos, que fica atrás de denúncias para perseguir cristãos. E ele estava justamente numa dessas tarefas, numa missão como essa, indo para Damasco, com autorização para lançar no cárcere todos aqueles que confessassem o nome de Jesus Cristo, e ele mesmo se torna um cristão. O segundo destaque da nossa carta, da nossa mensagem de hoje, é a própria epístola. Como os irmãos sabem, ele a escreve quando ele estava preso por amor de Cristo, provavelmente em Roma. Ele experimentou prisão em Filipos, ele foi preso em Cesareia, ele foi preso em Éfeso, mas a prisão dele mais longa e última prisão que redunda na sua morte foi a prisão em Roma. E a maioria dos comentaristas, a tradição confirma que ele estava provavelmente em Roma. Por isso que ela é conhecida como uma daquelas 4 epístolas da prisão. Nós encontramos aqui algumas coisas. Não está ali na projeção, mas eu vou numerar. Encontramos aqui nessa carta a clara afeição que o apóstolo Paulo tinha pelos crentes de Filipos. Havia um relacionamento entre eles diferenciado. É muito interessante que eles nem conviveram muito tempo. A relação entre eles não era necessariamente de proximidade física, nem pelo tempo que ele permaneceu lá. Na realidade, na igreja de Éfeso, que ele permanece 3 anos. Aqui ele passa alguns dias. Ele passou na Macedônia alguns dias. Em Tessalônica ele passara apenas 2 ou 3 semanas. Mas por que o apóstolo Paulo então desenvolve essa afeição diferenciada com os irmãos dessa igreja? Porque há aqui, meus irmãos, um vínculo dessa igreja com esse apóstolo. Esta igreja, apesar de ser pequena comparado com a igreja de Corinto, numa cidade pequena comparada com a cidade de Roma, essa igreja que havia sustentado fielmente o ministério de Paulo, eles sempre se demonstraram à disposição de sofrer com ele, de sofrer por ele, por causa de Cristo. Eles muitas e muitas vezes o encorajaram a continuar fazendo o que ele fazia. Isso é um alento para todos aqueles que servem ao Senhor, de reconhecer que o nosso relacionamento, ou no nosso relacionamento, há diferenças. Há aqueles que só pesam o coração daqueles que se dedicam ao trabalho. Há aqueles que só causam dor de cabeça. Há igrejas, há crentes como a igreja de Corinto, que só entristecem os obreiros que estão lá. E há igrejas como a de Filipos, que encorajam, que alegram o coração do pregador.
É muito interessante que essa igreja não só o ajuda de forma material e financeira, mas eles se entregam de forma literal. Eles mandam pessoas para servirem o apóstolo Paulo enquanto ele está no cárcere. Encontramos aqui nessa carta também uma questão muito importante, a alegria. Embora ele estivesse no calabouço romano, sua carta ressoa num tema que se destaca, a alegria. Essa palavra e variações dela aparecem 16 vezes nessa carta. Ele está encarcerado, está sofrendo terrivelmente, não tem liberdade para ir e vir, para falar o que quer, para comer o que quer, mas ele diz que está em profunda alegria e quer que a igreja também viva dessa forma. Ele apresenta o tema, e nós vamos ver no final da carta, no final aqui do sermão, o antídoto para toda ansiedade. Encontramos nessa carta a teologia de Paulo sobre a Trindade. Esse é uma outra coisa que encontramos bastante nessa carta, confessando que há um único Deus subsistindo em 3 pessoas. Encontramos também aqui o exemplo da humildade de Cristo. Há aqui alguns comentaristas dizendo que ele escreve um hino para Cristo, aí no capítulo 2, que nós lemos até uma parte dele hoje aqui na liturgia, falando da humilhação de Cristo. Encontramos aqui o ensino sobre a justificação pela graça mediante a fé, contrariando aqueles que naqueles dias ensinavam uma obediência à lei como forma de merecer a salvação. Encontramos aqui conselhos e orientações sobre a vida cristã. A carta está cheia de instruções de um cristianismo prático. Ainda ele fala sobre a contribuição do cristão. Paulo, ele termina a carta com um assunto muito interessante e significativo para a vida cristã. Ele fala sobre os recursos materiais e sobre contribuição para atender às necessidades alheias. Abre aspas, um comentarista diz: somente a pessoa escravizada a Cristo, como ele se apresenta, Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Então somente a pessoa escravizada a Cristo, dotada de poder por Cristo, pode abraçar esse ponto de vista sobre os recursos materiais e pessoais. Sem uma conversão genuína, não há a possibilidade de ter o bolso e a generosidade também convertidos. Encontramos mais 2 coisas: uma identificação com Cristo. Paulo aqui nessa carta enfatiza a importância da identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Quando Paulo fala dos sofrimentos de Cristo, ele quer que a igreja se identifique com os sofrimentos de Cristo, e os sofrimentos de Cristo é o prenúncio, é o prelúdio das realizações da ressurreição de Cristo. E ainda ele fala muito sobre perseverança. Paulo fala sobre o prêmio em Cristo Jesus. Terceiro ponto nosso, estamos caminhando para o finalzinho do sermão, mas eu vou me deter um pouco mais no ponto 4. Esses dados introdutórios são importantes para a gente entender depois os ensinos da carta. Aqui no verso 2 ele faz então a saudação. Se você tem aberto aí, vamos reler por favor esse versículo 2. Graça Paulo quer que esses irmãos sejam cheios da graça divina e da paz celestial, para que tenham certeza da vocação e do chamado, para que estejam preparados para enfrentar as agruras e dificuldades desta vida e para desfrutarem plenamente de Cristo. Sem a graça do Senhor e sem esta paz do Senhor, o apóstolo Paulo começa falando sobre isso e ele termina falando sobre isso. Lá no final da carta ele vai dizer que a paz de Cristo, aquela paz que excede todo entendimento, sem esta graça divina e sem a paz celestial, os crentes não entenderão sentido nos sofrimentos, não conseguirão encontrar alegria em meio à dor e à tristeza, não usufruirá plenamente da companhia de Jesus Cristo.
porque Ele é a nossa verdadeira e única paz. Paulo coloca a graça antes da paz, porque a perfeita felicidade segue-se ao favor de Deus. Primeiro a graça e depois experimentamos a paz. Finalmente, irmãos, o item 4. Razões para estudar essa carta. Sabemos quem escreveu, que condição estava. Sabemos alguns pontos que nós encontraremos nessa carta. Mas eu diria que depois da aula eu gostaria de pregar alguns minutos para vocês. Razões para estudá-la. Não só nos nossos dias, mas desde a queda de Adão, o ser humano vive numa condição de miséria e procura a todo custo fugir dessa condição. O ser humano não se agrada com a miséria desta vida. O ser humano não se agrada com o sofrimento e não era para se agradar. Deus não se agrada com o sofrimento, porque o sofrimento em princípio é fruto da queda. Quando Jesus chega diante do túmulo, daquela pedra que fechava o túmulo de Lázaro, ele chora, porque o propósito inicial do ser humano não era para viver sobre essa condição. Mas Deus não se perdeu por causa dessa condição do ser humano de pecado e sofrimento. A partir da queda de Adão e Eva, Deus começa a usar o sofrimento como um instrumento eficaz para trazer os seus eleitos à sua presença. Os eleitos do Senhor, os crentes, precisam agora olhar para o sofrimento, não mais como simplesmente fruto da queda, não simplesmente uma consequência do pecado, mas como um instrumento nas mãos do Senhor, para fazer com que nós procuremos alívio e alento em Jesus Cristo. O problema é que a maioria de nós, se não nós todos, em algum momento da nossa vida, quando nos deparamos com os sofrimentos e com as dificuldades, como esta igreja que enfrentava, eles estão sendo perseguidos. Nós vemos os sofrimentos, ou corremos o risco de ver o sofrimento como um revés, e lutamos a todo custo para experimentarmos algum bem-estar. Nós precisamos de bem-estar, nós precisamos de nos sentir bem, é isso que nós queremos, é isso que as igrejas oferecem, algum bem-estar. É isso que os vendedores, que os marqueteiros dos nossos dias querem vender, uma experiência diferenciada, um bem-estar. Nós queremos o bem-estar, nós não queremos o incômodo, nós não suportamos o desconforto. E é por isso que a indústria farmacêutica lucra cada vez mais, porque vende uma sensação, ainda que passageira, ainda que superficial, ainda que rápida, de algum bem-estar. Toma essa pílula e você experimentará um bem-estar, você dormirá melhor, você saberá superar a sua ansiedade, você saberá vencer as suas frustrações, você saberá vencer mais as suas tristezas. São 3 razões que eu vou apresentar aqui, por que nós devemos estudar essa carta, por que nós precisamos ouvir esses sermões. Primeiro delas, porque ela nos revela o segredo da verdadeira alegria. Aqui nós encontramos o segredo sendo desvendado, aonde eu posso encontrar a verdadeira satisfação, qual que é o verdadeiro remédio para as nossas dores, qual que é o verdadeiro remédio para as nossas aflições, o que pode de fato me ajudar nas minhas ansiedades e angústias. Nós vivemos uma época em que isso se destaca muito mais do que talvez outras épocas. Quantos de nós vivem angústias profundas e demoradas, crises agudas de tristezas que se alongam, frustrações que não são vencidas, um mal-estar exagerado, e por causa disso a gente procura alento e alívio a qualquer custo, nem que eu tenha que tomar muita medicação, ainda que eu tenha que gastar dinheiro com terapias, ainda que eu tenha que procurar igrejas que amenizam a minha dor e que acalentam as minhas angústias, que trazem alguma satisfação momentânea e passageira. É por isso que se vende muito vinho, entre aspas, nesses dias. Ou seja,
o remedinho da alegria naqueles dias, a pílula da felicidade nos dias do apóstolo Paulo era o vinho. O que poderia trazer uma noite mais relaxada, um sono mais agradável, e que poderia amenizar os sofrimentos é o vinho. Nos nossos dias é o Rivotril e tantas outras coisas mais. Nenhum preconceito com o vinho nem com o Rivotril, mas o exagero em qualquer situação. Nenhum deles é o segredo da nossa alegria e da nossa satisfação. Nenhum deles vai trazer satisfação verdadeira, contentamento permanente e profundo. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer para eles: e não vos embriagueis com o vinho. O vinho não é a solução para os problemas de vocês. O vinho não trará alegria para os que estão em tristeza, não trará coragem para os que estão com medo, não trará ânimo para os que estão abatidos. O vinho não trará descanso para os que estão sobrecarregados. É Cristo Jesus. E já estou adiantando o outro ponto. Encontramos aqui qual é o poder. Aqui, vou respirar primeiro. Quando bota muito o que para mineiro é complicado, que a gente emenda tudo, né? Encontramos aqui qual é e como pode ser alcançada a alegria genuína. Uma segunda razão para estudar essa carta: ela nos revela o homem que foi inspirado a descobrir o segredo. E aí, meus irmãos, esse blá 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 que eu estou falando no começo aqui, que está cansando os irmãos, faz toda a diferença. Alguém que está com todas as razões para se sentir péssimo, para desistir da vida, para murmurar em relação ao Senhor, para dizer: o Senhor se esqueceu de mim, estou aqui no antro da terra, estou aqui nessa masmorra, e Ele me chamou para pregar o Evangelho. Ele disse para mim que eu sou um vaso escolhido para levar uma mensagem entre os gentios e reis. Ele disse que eu sou alguém destacado para levar o Evangelho nos quatro cantos da terra. Eu descobri que lá na Espanha o povo ainda não ouviu o Evangelho. Estou desejoso de ir lá pregar o Evangelho, e eu estou aqui algemado. Mas não, ele não está murmurando, ele não está reclamando, ele não desiste da vida. Ele não está achando que Deus o abandonou, que Deus se esqueceu dele, e que há algum atraso para o anúncio do Evangelho. Ele diz: eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu tenho todos os motivos para estar desmotivado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós olhamos a vida dele, o contexto em que ele está vivendo, o que ele ensina tem um crédito ainda maior. Porque se ele estivesse na corte romana, andando com roupas de seda, falando ao Senado romano, nós poderíamos dizer: é fácil para o senhor, apóstolo Paulo, falar de alegria. Nós estamos aqui numa colônia romana, sendo expulsos da nossa cidade. Alguns de nós aqui já teve seus familiares cerrados pelo meio. Que famílias que tiveram seus filhos queimados vivos, como tochas vivas, nas ruas da cidade. A perseguição que aconteceu, que assolou Roma, assolava Filipos, porque era uma colônia romana. Mas não, o que ele escreve, quando ele fala tantas vezes, numa carta tão curta, sobre alegria, é porque ele é um instrumento vivo, é uma testemunha viva de alguém sob uma condição em que ele está. O que ele está falando merece ser ouvido, ele tem crédito no que ele está falando. Filipenses, como eu disse no início, é a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo. Nós vemos essa característica em muitas outras cartas. Todavia, em nenhuma delas, em nenhuma das outras, vemos a real personalidade de Paulo abrindo o coração para aqueles a quem ele ama profundamente. Ele tem motivos para dizer: eu quero estar com Cristo, porque o seu sofrimento é muito grande. Mas apesar de desejar estar com Cristo, de ter a sua vida encerrada, por mim eu acabaria os meus dias hoje, minhas últimas horas seriam agora na conclusão dessa carta. Mas ele diz: por causa de vocês, eu prefiro ficar um pouco mais. Terceira razão para estudar essa carta. Além de nos revelar o segredo da verdadeira alegria, além de revelar o homem que foi inspirado para revelar o segredo,
A carta revela o segredo, através desse homem. Ela nos revela qual que é o segredo, e o segredo é Cristo. Ela nos revela o Cristo que ensinou o segredo. É aqui que conhecemos a Cristo como nosso padrão e ajudador, na grandeza de seu amor condescendente. Cristo é a razão do nosso viver, é o motivo da nossa satisfação e alegria. Cristo, sua presença, sua companhia, seus ensinos são a única razão de encontrarmos sentido para a nossa vida, de encontrarmos alegria e contentamento, alento para a nossa alma. Estava falando do Evangelho para uma pessoa essa semana não crente, que está vivendo o luto da perda de seu pai, e eu disse para ela em algum momento assim: pode parecer pueril o que eu vou dizer para você, pode parecer uma fala decorada de um pastor que quer que alguém vá para a sua igreja. Esquece que eu sou pastor, eu vou dar um testemunho de vida. Cristo é a razão do meu viver, é o que me sustenta nos momentos de oscilações terríveis da vida. O apóstolo Paulo vai dizer mais lá na frente: eu não digo isso por causa da pobreza, e ele não fala apenas de questões financeiras, ele vai dizer de muitas outras, porque eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Qual é o segredo então, apóstolo Paulo? Qual que é o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação? Em toda e qualquer situação? Sim, em toda e qualquer situação. Mas e nessa situação, nessa também, e naquela também. Então, independente de saber quais seriam os exemplos que aquela igreja poderia argumentar com ele, mas essa situação aqui é muito desafiadora. Nessa situação eu jamais encontraria contentamento. Então ele apresenta alguns exemplos que abrangem quaisquer outras situações. Eu não digo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu tanto sei ser honrado quanto humilhado. De tudo eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, como de abundância e de escassez. Sabe por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não só para algumas pessoas que estão sendo evangelizadas ou serão evangelizadas, essa palavra pode parecer-se muito simplória. Alguns de nós acham que poderia trazer algum alento, algum consolo para uma pessoa como a que eu encontrei essa semana enlutada, dizendo: vai lá na minha igreja, e achando que isso é evangelização. A igreja não é o evangelho. A igreja é instrumento para anunciar o evangelho. Às vezes nós achamos que se convidar uma pessoa para uma programação na igreja, ela pode então, esse pode ser o instrumento de um recurso poderoso na vida dela. Não é. Pode até ser um meio, mas o que pode de fato trazer esperança, trazer a paz que excede todo entendimento, como ele vai dizer nessa carta aqui, é Jesus Cristo. Muitos de nós, meus irmãos, não só aqueles que são ou serão evangelizados, muitos de nós se esqueceu do evangelho poderoso de Jesus Cristo. Muitos de nós esqueceu que esse é o nosso recurso e que essa é a nossa fortaleza, que este é o nosso socorro bem presente na tribulação. Diante das situações adversas, dos sofrimentos e provações, nós temos a tendência de procurar os recursos humanos. Um pouco mais de dinheiro, eu seria mais feliz. Uma promoção no emprego, eu seria mais realizado. Uma casa melhor, então eu teria contentamento. E nós, mesmo nós, invalidamos a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Nada pode de fato nos trazer contentamento verdadeiro. Nada, absolutamente nada, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão. Como eu disse, nós muitas vezes fugimos do mal-estar. Nós queremos o bem-estar a todo custo, e queremos suavizar esta realidade,
Nós queremos amenizar as agruras desta vida. Nesta carta, o apóstolo Paulo não suaviza a realidade. Ele diz que esta realidade, por mais dura que seja, é um instrumento nas mãos do Senhor para apontar para Cristo. Quanto mais difícil for sua vida, a sinalização é maior em relação a Cristo. Quanto mais eu fujo desta alternativa, desta solução, mais ferrenha pode ser a minha luta. Nesse mundo há e haverá dissabores, dores e frustrações. Não há meios para suavizar os efeitos e os estragos que o pecado pode trazer. Não há na autoajuda recursos para nos ajudar, para nos equipar, para enfrentar essa situação adversa desta vida, com nenhuma chance de vitória. Para nós encontrarmos a verdadeira paz, a única paz que merece tal nome é a paz com Deus, e esta não pode ser manipulada. Os conflitos não são o mal em si mesmo. Então eu não fujo dos conflitos da minha alma, eu não fujo do mal-estar que eu estiver vivendo, e também eu não fico me deleitando neles, mas eu encontro sentido neles. Porque os que procuram fugir a todo custo do desconforto espiritual partem de um princípio que isso é um mal em si mesmo, e querem a todo custo, o tempo todo, uma falsa sensação de bem-estar. É melhor encarar a realidade. Qual é a realidade? Não ficar tentando escapar por nós mesmos. A fuga desta realidade nos leva à apatia espiritual, porque a minha referência é o bem-estar. Eu fico tentando fugir, e eu não vou conseguir fugir. Eu vou continuar sentindo vez ou outra esse mal-estar. Aí eu vou tendo apatia espiritual. Confrontar os próprios fatos pode trazer desconforto, mas é o único caminho que nos leva à paz. Paulo vai dizer nessa carta: a paz com Deus, que excede todo o entendimento. Que Cristo de fato seja a razão do nosso viver. Não é uma frase de efeito. Isso precisa, como essa carta vai ensinar, ser traduzido num tom prático. Na minha vida mesmo, Cristo é a razão do meu viver. Não estar na presença de Cristo traz para mim desconforto, ou o que traz desconforto para mim são as circunstâncias materiais e humanas. Se isso for verdade, então a minha esperança está nessas coisas, e quando elas faltam, eu fico desesperado. Que nós todos, diante das adversidades desta vida, procuramos aquele único que pode nos sustentar, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Ele nos dê graça e misericórdia.